Bem, amigo, o negócio estava muito complicado, mas segundo as últimas atualizações, parece que o jogo virou e já temos uma ótima notícia. Tem reforço na área e eu vou entrar de sola nesse assunto. Se prepara. E vazou uma informação interna sobre um centroavante novo que sacudiu a internet e eu vou compartilhar com você isso e dar a minha opinião. E vou falar também sobre a chuva de críticas que um jogador do Santos recebeu após expor uma situação envolvendo o São Paulo em uma entrevista. Mas Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Nesse período, o São Paulo, quando o Zubeldia caiu, estava sem Lucas, sem Oscar, sem Ferreirinha, sem vários outros jogadores. O Lucas, Oscar e o Ferreirinha estão voltando de lesão. Teve um tempo todo aí para se recuperar. Não sei se estarão em campo nesse fim de semana já contra o Flamengo, mas já estão treinando e tudo mais. E o Crespo pediu reforços em 3 posições. Um é o atacante que está lá, mas ele também quer um lateral. O São Paulo tem um lateral hoje, por incrível que pareça, só o Cédric. O Igor Vinícius foi embora, o Mike, que é da base, se machucou. Essa é a situação e o São Paulo enfrenta só o Flamengo, líder do campeonato, no Maracanã. No fim de semana, meu caro Luca Bop. E o Vessa fez aí o detalhe que, enquanto isso acontecia o Mundial, o São Paulo estava comemorando 2 coisas. A maior festa junina do Brasil, que teve lá, vídeos aparecendo aí, e o fato de que houve uma queda na dívida do São Paulo do valor de 0,2%. Não é 2%, são 0,2%. Esse é o cenário do São Paulo, Luca. A gente estava falando que algumas torcidas estavam com saudade de ver o seu time de novo em campo. Não sei se é o caso do São Paulino exatamente, porque a última fotografia do São Paulo foi aquela surra contra o Vasco. Para mim, um dos maiores bailes que o São Paulo sofreu no Morumbi nos últimos anos. Assim, o São Paulo não viu a cor da bola do Vasco de Fernando Diniz, porque a vida é essa crueldade permanente do Fernando Diniz humilhar o Zubeldia na última partida dele pelo São Paulo. E assim, eu estou muito preocupado como São Paulino, eu fico muito preocupado com a situação do São Paulo. Acho que é uma situação que a torcida precisa entender, que se ela não lotar o Morumbi, o São Paulo vai correr real risco de rebaixamento, porque não tem elenco para 3 frentes, talvez não tenha nem para 2 frentes, e o São Paulo está vivo na Copa do Brasil, vivo na Libertadores, com confrontos acessíveis, embora encardidos, acessíveis, e está numa situação terrível no Campeonato Brasileiro. Perdeu aquela força que tinha como mandante, fora de casa continua sendo um adversário frágil. A esperança passa pelo nome desses 3 jogadores que voltam, sobretudo Lucas e Oscar, e pelo Crespo na forma de jogar um pouco mais contida, um pouco mais pragmática do que o Zubeldia. Eu era um defensor contumaz do Zubeldia e no final eu acho que ele acabou sendo traído pelas próprias convicções, não abrindo mão, não tendo um repertório ali, não escalando 3 zagueiros. E você citou agora, Tironi, o São Paulo tem um lateral direito, porque o Ferrarese, que era utilizado como um lateral direito, o Crespo já nos treinamentos colocou ele como o 3º zagueiro. Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Então, o São Paulo de fato está com um elenco muito desequilibrado, tem um elenco desequilibrado desde o início do ano. Teve gente que ficou com um revisionismo, não, esse elenco é bom. O elenco do São Paulo sempre foi fraco, sempre foi desequilibrado. E de fato agora abre mão de um moleque talentoso como o Alves. O Vessone falou aqui que o Denner, lateral esquerdo, foi vendido por 10 milhões de euros. O Alves, já consolidado no time profissional, meia, uma posição ofensiva, mais valorizada no mercado do futebol, é vendido por 6 milhões de euros. É um escárnio essa venda do Alves, é uma vergonha, é um assinte. E o São Paulo, mais uma vez, negocia mal e parece que nunca vai sair dessa lama financeira que se fiou. E aí agora pega o Flamengo, o time mais difícil, o confronto mais duro que o São Paulo poderia pegar nessa volta da Copa do Mundo. Agora é torcer para o São Paulo chegar aos 45 pontos. No Brasileiro, a luta é para não cair e nada mais do que isso. E aí, Massa, essa situação do São Paulo nessa tela que a gente está vendo aí, que chegadas nem chegou ninguém ainda, apenas o Hernan Crespo, que é a grande novidade que o São Paulo apresenta. O Hernan Crespo é novamente o técnico do São Paulo. O Zubeldia, que dividia muito a torcida, muitos odiavam, muitos gostavam, não está mais lá. Como dizia o Arnaldo, que vai voltar a semana que vem aqui, tirou o bode da sala. O seu problema é o Zubeldia? Tá bom, então não é mais. Foi embora. E agora? Como vamos? Cara, acho que vamos de mal a pior, hein? Uhum. Porque assim, é diferente do Corinthians, né? Porque o Corinthians foi pro all-in, contratou o jogador. Então, se você... Vamos falar... Me ajudem com a montagem do elenco do São Paulo. Uhum. Né?
além dessa aberração de vender um jogo, isso devia ser... O Conselho devia impedir isso de acontecer. Alguém devia impedir isso que aconteça. Você vender um jogador por 6 milhões de euros é um negócio inacreditável, cara. Meia ainda, cara? É inacreditável, cara. Veja os valores, de quanto o Palmeiras vendeu o Garcia pro Memorentes lá, um time lá de Portugal, um time... Cara, é inacreditável, velho. Entendeu? Isso é uma... Putz, não tem palavra republicana para falar. Tá melhor não falar. Então é assim, o São Paulo tem... a mudança de treinador, ela pode trazer o quê? A galera no momento fica aliviada que o bode foi embora, certo? Saiu o bode, a sala agora está mais arrumada, a família começa a almoçar legal, começa a jantar, mas vai passar um tempinho, os caras vão ver que o bode era amigo nosso, cara. O bode ajudava a gente. O bode estava com a gente, porque esse brilhareco da mudança de técnico, ele dura algum tempo. Aí o cara que não está tendo oportunidade, ele vai, corre pra caramba, vai, joga, tem uma oportunidade. O Crespo, certamente, pelo que eu olhei, li e apurei, vai meter um time com 3 zagueiros, vai dar uma segurada no ambiente, na coisa, um empatezinho aqui contra o Flamengo tá bom, certo? Mas essa posição em que o São Paulo se coloca, ela, ao mesmo tempo que era necessária fazer com o Fidik, né, ela tem risco, e o risco é muito grande. Porque o Campeonato Brasileiro é cruel, cara. É cruel. E se a prioridade do São Paulo é a Libertadores, uma hora você vai ter que escolher na Copa do Brasil com esse elenco tão curto, falar, aqui não dá. Eu preciso ter Brasileiro e Libertadores, meus times melhores em campo. Se o São Paulo mostrou, e eu fui contra aqui, quando eu falei lá atrás, contratar o Oscar é um tiro no pé, o São Paulo precisa de gente para jogar, não de um que ainda é de vidro. Se você perder de novo esse time titular nessa loucura aí, quarto e domingo, como que vai ser? Entendeu? Então, cara, foi uma loucura o que o São Paulo fez nesse aspecto na montagem do elenco. Entendeu? Se você tinha que ter aqui 3 ou 4 jogadores de 24, 25 anos, né, que pudessem servir o Crespo, e não um. Nada contra, os caras é um baita jogador. Queria ir no meu time. Se bem que no meu time, o treinador ia botar ele para jogar marcando lateral. Mas eu queria ir no meu time. Joga demais, cara. É muito bom jogador. Quando joga, né? Quando joga. É isso, mas quando que o Arnaldo sempre lembra disso, eu detesto dar razão pro Arnaldo. Mas eu tenho que dar. Quando aquele time pensado, idealizado pela direção, jogou uma vez junto, duas, cara. Sim. Você entende? Então, é diferente do Corinthians. Não dá. O São Paulo vai ser, de fato, um bom ano se ele, chegar longe na Libertadores e sair lá do 10º lugar, da zona do rebaixamento, chegar em 6º, em 7º, entendeu? Fazer um campeonato de recuperação. É isso que dá para cobrar, né? Agora, a gente espera que a dívida diminua mais. E esse pode ser um processo aqui. Eu tenho estudado finanças, que é um programa que a gente faz lá em outro CNPJ. Então, para não abrir lá e falar besteira das pessoas que são especialistas em economia, finanças de clube, eu tenho estudado isso. Isso acontece na nossa vida, né? Você tá lá na pegada do cartão de crédito, né? Pá, chega uma hora você fala, para. Pega o cartão, esconde, guarda, não gasta mais. Só que é o seguinte, você tem mais 4, 5 meses que a conta vai vir ainda, vai demorar para baixar. E aí você fala, mas você tá em contenção de gasto, sua despesa subiu? Às vezes sobe, sobe e começa a baixar. O que se espera é que o São Paulo esteja nesse momento de começar a baixar, né? Agora, vender um jogador por 6 milhões de euros é inaceitável, não dá para fazer. O jogador fica no elenco, entendeu? Não vende. Lógico. Porque ele atua na posição onde Lucas e Oscar atuam, que são 2 jogadores que e outra, ele já entrou, né? E entrou bem no time, né? Teve uma queda depois, o que é natural. Altos e baixos, como poderia ter. É isso. Entendeu? Mas era uma posição carente, né? Você achou? Não diz o valor, diz caindo pro Famalicão. E aí, então, o Garcia, aí tem até uma matéria legal do nosso palestra mostrando que o Palmeiras está espalhando um monte de garoto lá pro Portugal. Eu falo aqui. Tem de 10 a 12 garotos neste momento lá,
porque como paga em euro, esses jogadores desconhecidos, os garotos, tipo o Garcia, que se vier 3, 4, 5 de euros, já é uma grana boa que vai entrando em garotos desconhecidos, ao contrário do Alves, né? Que o cara já jogou no profissional, né? É outro mundo. É outra coisa. É outra coisa. Entendeu? Pedro Lima também, que foi para Portugal. Agora foi para Portugal, exato. Tem um valor, acho que vou ver se ele deveria valer um pouco mais, tá? Ele já tinha vendido o William, né, pro Porto por 9. O Moreira também. Moreira também. Por valores que jogadores que já tinham a visibilidade do profissional. É por isso que o torcedor fica bravo, né? Se é um menino desconhecido por 6 euros, tá tudo bem. Eu não sei se vai vingar ou não, mas agora você já conhece. O São Paulo tá na mesma pegada do Corinthians, tem que vender tanto e vendeu metade disso. Do que tá orçado, né? Do que tá orçado. Salve, salve galera que acompanha o nosso canal, mais uma grande novidade do Família Tricolor News para você. Fechamos uma mega parceria com a Futifanatics, a loja com os melhores preços de camisas e artigos do São Paulo. Mochilas, canecas, bonés, camisas do Tricolor Paulista e muito mais. Tem acesso aos últimos lançamentos e modelos históricos. E o melhor, só quem acompanha os vídeos aqui do canal tem desconto exclusivo. É só usar o cupom Primeira8 na hora da compra, direto no site da Futifanatics. Clique no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado. Agora veio o nome do Advíncula, né? O lateral direito lá do Boca Juniors. Né? Esses aqui, né? Isso. Que hoje até foi uma discussão de pauta lá hoje do Discord. Tem muita... 35 anos, mano. Exatamente. Daí tava todo mundo falando que, por exemplo, se fosse há uns 10 anos atrás, talvez fosse uma boa contratação, mas com 35 anos e provavelmente não vai vir com um salário baixo, é complicado, né? É aquela contratação típica de São Paulo mesmo. Bem a cara do São Paulo. Nossa, é aquela contratação, tipo, o Crespo chegou e falou, que eu vou indicar 2. Os 2 do empresário, aí vem os 2. Aí 35 anos, aí é duro. E outra que, inclusive aqui, ó, o Vinícius Braga mandou a boa, que também é outro nome que tá sendo bastante falado, é o Bustos. Mas quantos anos tem o Bustos? Boa pergunta. Já sobre o Bustos Internacional, que você vai ter na Argentina, filho. Deixa eu ver. Lá nesse momento. O Advíncula, sinceramente, eu passo. Eu passo e passo bem. O Advíncula. O Bustos, depende de quantos anos ele tem, né? 29. Se não for pra fazer loucura, até dá. Bora para os assuntos do vídeo, a começar por ele, Igor Vinícius. Tive consultas, né, de alguns clubes brasileiros, até de fora também. Mas a partir do momento quando o Santos entrou, demonstrou interesse no meu retorno, não pensei 2 vezes. Tinha a opção até também de ficar no clube, né, no São Paulo. São Paulo queria renovar comigo mais um ano. E eu achei que já estava no momento de saída do clube, né, de fim de ciclo. Então acho que procurei novos desafios e a oportunidade de voltar para o Santos é algo muito positivo para mim, para minha carreira. Então, passo importante na minha trajetória, né, jogar no São Paulo, mas hoje estou 100% focado no Santos, que agora eu quero ser muito feliz. Esse pequeno corte foi tirado da apresentação dele no Santos, ok? E viralizou. Viralizou de uma forma não tão boa assim, porque caiu mal entre a torcida do São Paulo e está repercutindo muito até agora. A esmagadora maioria ficou chocada com esse lance de que o São Paulo queria renovar contrato com ele. Só que foi um pedido do Crespo. O Crespo já chegou pedindo a permanência do Igor Vinícius. E para o meu espanto, tinha uma minoria, só que essa minoria composta até por muita gente, né, chamando ele de ingrato. Ok, o São Paulo deu visibilidade para a carreira dele, o São Paulo prosperou a vida dele, só que ele não está sendo ingrato não, muito pelo contrário. Só pelo fato dele reconhecer que o ciclo dele já acabou e ter metido o pé sem arrumar confusão, isso daí é sinal de hombridade, não de ingratidão. Veja bem, o São Paulo tem os problemas ali, viu? Que tem que ser discutido. E ele não falou dos problemas do São Paulo, tampouco de quando o São Paulo deve salário, direitos de imagem, premiação, luvas. Ele não falou sobre isso. Será que essa diretoria nunca deveu nada para ele, financeiramente falando? E mesmo se ele tivesse jogado tudo no ventilador, também não seria ingratidão. Até porque é antiético uma empresa dever por seu funcionário. Isso não pode acontecer, em hipótese alguma. E tem jogador que não espera sair do clube para soltar os cachorros não, hein? Você quer um exemplo? O Hulk.
Você viu o que o Hulk falou do Atlético Mineiro? Eu vou lhe mostrar. Uma situação meio delicada, né? Eu cheguei aqui em 21, desde então nunca vivemos esse momento que o Galo vive hoje, né? É uma situação bem complicada. Ontem mesmo tivemos uma reunião com o senhor do Galo, foi nos passado algumas situações, esperamos e temos esperança sim que as coisas voltem a melhorar. A gente acredita assim nos investidores, né? São pessoas responsáveis, grandes empresários. Eu tenho certeza que estão pensando em algo para poder resolver essa situação. É claro que a gente gosta de ter tudo organizado em casa, né? Principalmente todo mundo que olha de fora o Galo, vê a instituição que é, né? Vê a grandeza que o Galo é. Então, a gente sabe que também não é fácil, né? A gente fica na expectativa para que se resolva o mais rápido possível, né? Porque a gente chega aqui no dia de trabalho, aí chega um atleta ou outro, tem uma solução, sabe quanto que vão pagar, sabe quanto isso, aquilo, cara. Então, a gente às vezes fica um pouco perdido sem informações. Mas assim, o mais importante é saber de que estão tomando as providências. A gente espera que tome o mais rápido possível. Rapaz, que deselegante, hein? Jamais passou pela minha cabeça que o Atlético Mineiro, que estava na crista da onda, tinha pendências com jogadores. E para fazer pirracinha pro Cruzeiro, contrataram o Dudu nesses últimos meses aí. Ô Hulk, faz o seguinte, vem jogar no São Paulo. A gente também deve, mas pelo menos somos campeões de tudo. E temos novidades do campeão de tudo, hein? Segundo o Alexander Vieira, fim das negociações entre São Paulo e River Plate por Gonzalo Tapia. E agora o atleta é aguardado no Brasil para assinatura contratual e exames médicos. Empréstimo de 18 meses com uma taxa de $100 mil, mais opção de compra que pode virar obrigação por $2 milhões. É o primeiro reforço para o técnico Hernan Crespo. E só falta assinar. E esse só falta assinar é o que me dá medo, viu? Já está 99% fechado, só falta 1%. E 1% é a tal da caneta. E não é que às vezes dá errado? Às vezes eu desconfio que está faltando caneta no São Paulo. Mas qualquer coisa, Júlio Casares, eu levo canetas para vocês aí, tá? Aproveita e dá uma dessas pro Alan Franco, que aquele cara tá precisando assinar também. Mas seja como for, pelo menos o São Paulo tá trazendo alguém, nem que seja para olhar para a porta do CT e ir embora, né? Ou às vezes no momento que você está assistindo esse vídeo, o cara até já assinou, tá? E isso é muito bom pra gente, pra nós torcedores do São Paulo, que já tínhamos perdido a esperança, né? A esperança é a última que morre, eu sei, mas a esperança da torcida do São Paulo tá lá, respirando por aparelhos. E só uma pincelada sobre o Gonzalo Tapia, tem um comentário engraçado aqui, o cara disse: pronto, agora que o Rian Francisco não joga mais, São Paulo precisa parar urgentemente de contratar atacante. Só que o Gonzalo Tapia não vai atrapalhar o Rian Francisco, não. Ele é ponta direita, vai jogar ali no setor do Lucas Moura e do Lucas Ferreira. Mas esse cara só tá vindo para cobrir a ausência corriqueira do Lucas Moura. Não dá para contar com o Lucas Moura. O cara vive no departamento médico. Ah, Renato, você tá sendo injusto com o Lucas Moura. O cara é um ídolo. Ele marcou o gol contra o Corinthians na Copa do Brasil em 2023. Rapaz, o que importa para mim, na verdade, não são os jogadores. É o São Paulo. O campeão de tudo. Depois tem que ficar vendendo a garotada às pressas para pagar o salário desses caras aí. Eu não acho isso justo, me desculpa. Ah, e sobre a garotada, vazaram uma informação interna sobre o Rian Francisco. Dá uma olhada. Segundo Gabriel Sá, informação importante que o Renan Teixeira trouxe na live do Arquibancada Tricolor. Pessoas ligadas ao centroavante Rian Francisco estão contentes com o tratamento dado ao jogador pelo técnico Hernan Crespo nos primeiros dias de trabalho. Crespo conversa muito com o Rian no dia a dia e dá vários toques sobre a posição. Ele tem dado muita atenção ao Rian. Foi o que o Renan trouxe. Craque conhece craque, né? E é bom lembrar que o Hernan Crespo foi um baita de um centroavante. Aproveita e deixa a sua opinião aqui embaixo, que eu gostaria de saber o que você pensa sobre... Quando eu volto pro São Paulo, o primeiro momento, eu não volto para ficar no São Paulo. Eu volto só para continuar me cuidando fisicamente. Como foi noticiado na época que eu estava machucado, eu não estava machucado. Óbvio, já tinha lesão crônica do meu joelho, que é a cartilagem, só que eu não estava machucado. Eu estava apto para jogar. Eu só não poderia me permitir ficar... Tinha acabado o meu contrato, acho que do Al Nassr, se eu não me engano, e eu não poderia me permitir ficar 1, 2, 3 meses em casa, sentado no sofá, esperando uma proposta cair do céu. Porque a proposta iria chegar. E aí eu tinha que me apresentar num próximo clube, cara, bem, pô. Bem fisicamente, bem de peso,
profissional. Que lugar melhor eu poderia usar que, se não a minha casa, desde os meus 12 anos de idade? Então, assim, na tua casa você não precisa bater na porta. Vamos pensar dessa forma. Está na sua casa. Qual que era o meu olhar? Tô na minha casa. Onde eu vou treinar? Na minha casa. Então, quando eu vou pro São Paulo, eu vou para treinar no São Paulo, porque eu sentia que era a minha casa, que eu conhecia todo mundo, então ali eu ia me sentir jogador, né? Me preparar, usar as instalações, porque, pô, sempre foi, né, um concurso nesse sentido. E é isso. Então eu chego, treino um dia, treino 2 dias. No terceiro dia, o Sasaki, que era o fisioterapeuta, eu não sei nem sei se o Sasaki tá lá ainda, mas enfim, o Sasaki japonesinho. Sim, lembro. Eu tô na fisioterapia ali fazendo o meu fortalecimento, as minhas coisas e tal. O Sasaki todo constrangido fala: Dena, você precisa pedir autorização pra ficar aqui. E eu lembro que na época o Rock Júnior tava fazendo recuperação de ligamento lá, se eu não me engano. Rock Júnior. Aí eu falei: claro, Sasaki. Com quem que eu tenho que falar? Já me pegou de surpresa, beleza? Mas eu falei: claro, hierarquia, sempre respeitei. Com quem que eu tenho que falar? Falou: com o seu João Paulo. Eu falei: tá aí? Tá lá na sala. Sobe a escada e tá na sala. Falei: beleza, vou lá, mano. Saí, parei de fazer o que eu tava fazendo. Saio da fisioterapia. Hora que eu tô chegando na escada que eu ia subir, ia bater na porta lá, pô. Eu encontro o seu João Paulo. Ô, seu João Paulo. João Paulo de Jesus Lopes. João Paulo de Jesus Lopes. Beleza? Hello, Denis, tudo bem? Como é que tá? Eu falei: não, o Sasaki falou que eu tinha que pedir autorização pra ficar aqui treinando e tal. E aí eu queria, ele falou: puta, infelizmente não dá. Pô, meu sorriso saiu do rosto na hora. Porra, eu não contava com não, irmão. Eu não contava com não. Sim, coração aberto, eu não contava com não. Eu fui por uma questão de respeito. De hierarquia. É o diretor, porra. Eu vou lá falar com o cara é o diretor, pô, hierarquia, pô. Sabe? E aí o Sasaki pediu pra eu falar que eu tinha que pedir autorização pra ficar aqui, eu só... Ele: porra, infelizmente nesse momento não dá, cara. Não dá pra você ficar aqui e tal, não sei o quê. Pô, na hora o meu sorriso saiu do rosto. Falei: obrigado, seu João Paulo. Mas explicou o porquê, ele explicou a razão? Obrigado, seu João Paulo. Virei as costas, constrangido pra caralho. Entro, pego minhas coisinhas, dou tchau pro Sasaki. Sabe o que foi? Não, o João Paulo falou que eu não posso ficar aí não, mano. E saio da fisioterapia, me troco e vou embora pra casa, irmão. Essa é a história. Chego em casa, conto a história pros meus pais. Pô, na hora eu vejo meu pai com o olho cheio de lágrima, minha mãe com o olho cheio de lágrima, aquela comoção toda dentro de casa, porque eu hoje, como pai, eu me coloco no lugar do meu pai, falando: filho, ó, vai morar no CT, no Morumbi, com 12 anos de idade, garoto, vai seguir teu sonho. Eu não sei se eu tenho essa coragem de falar pro Davi daqui 1 ano: Davi, meu filho, mundão, filho, vai lá dividir quarto lá. Eu acho que eu não teria coragem. E meu pai teve coragem. Então passou um filme na minha cabeça naquele momento. E aí eu peguei ar mesmo. Porque o torcedor na época falou assim: pô, mas o diretor não representa o clube. Hoje eu falo: beleza, não representa o clube. Mas peguei ar. Eu fiquei puto. No dia seguinte, por coincidência ou não, o meu advogado, o Breno Tanuri, ele me liga. Você me liga. E aí eu conto pra ele. Falo: porra, Breno, tô malzão, mano. Pô, fiz isso, aconteceu isso. Ele falou: sério? Pô, sério, tal. E eu preciso treinar, mano. Não dá pra eu ficar sem treinar, mano. Né? Eu quero dar mais um tiro fora. O João Paulo não explicou por que não, você mano, não... Ele só falou que não era o momento de eu ficar lá. O São Paulo tava vivendo uma fase X e que não era o momento de eu ficar lá. Isso que o São Paulo abriu portas pra gente que não tem história nenhuma com o clube. Você tá falando com um cara, né? O Denilson, que tinha criado no São Paulo e... feito a maior venda da história do futebol. Tinha deixado, né, a sua venda, o seu desenvolvimento... 32 milhões de dólares em 98, que era uma fábula. Que foi usado porque o Morumbi ia desabar e os caras fizeram reformas. Sinceramente, de verdade, eu não tenho problema nenhum. Estamos aqui num programa de São Paulinos. Assim, eu não me considero ídolo do São Paulo. Eu não ganhei nada no São Paulo para ser ídolo, considerado ídolo. Eu posso ter o respeito do torcedor por esse motivo de ter deixado um dinheiro, por eu ter sido campeão paulista ali
um dos nossos maiores rivais, que é o Corinthians. Depois de 4 anos sem ganhar nada. Denilson, pro torcedor, eu acho que o dinheiro é o que menos importa. Também. Eu posso ter o Porque as memórias, a gente tá vendo aqui, as pessoas estão participando e estão com as memórias maravilhosas dos períodos que você passou aqui. Porque pra mim, o cara, pra se tornar ídolo de um clube, ele precisa ganhar títulos de expressão importantes e peso e tal. Eu sinto que eu tenho o respeito do torcedor São Paulino. Eu sinto que eu tenho esse respeito. Não sei se do tamanho que eu tinha antes do episódio. Antes do episódio Palmeiras. Porque eu sinto que pós-episódio Palmeiras, eu tenho o respeito do torcedor São Paulino, mas não quanto eu tinha antes do episódio Palmeiras. Isso eu sinto no meu dia a dia. Agora, não vou ser hipócrita aqui, e eu preciso citar que quando eu falo com o meu advogado, e o meu advogado fala, você quer treinar no Palmeiras? Eu falei, mano, você tá tirando. Você tá louco. Não tem como. Ele vira pra mim e fala assim, mano, você tá pensando ainda no São Paulo? São Paulo acabou de fechar as portas pra você. Puta, mano, vê lá, mano. E aí ele liga pro Toninho Cecílio, que era diretor do Palmeiras na época. Quando eu chego no Palmeiras no dia seguinte, eu sou recebido no Palmeiras. Campeão do mundo, né, porra? Porra. E aí quando o torcedor, enfim, ou quando as pessoas me falam, o Palmeiras tem um lugar muito especial no meu coração, sim. Te acolheu. Sim. Não só me acolheu, mas me deu o respeito e o prestígio que naquele momento, cada um é de um jeito, tá? Tem gente que funciona na paulada, na pedrada. Tem gente que funciona tendo o aconchego, pô, tendo o carinho. Eu sou das pessoas que eu funciono tendo o carinho. Eu não sou o cara da porrada. Você me perde na porrada, você me perde. Me perde grande. Eu sou o cara de você me chamar e falar, mano, pô, lá no Tricolaço, você me falou uma parada que eu não gostei. Só que eu e você, mal. Você me ganha, mano. Agora, se você chegar aqui e falar, mano, você falou um negócio lá no Tricolaço, perto do Tirone, perto do Alê, perto da equipe, você me perdeu. Eu sou esse cara. Então, naquele momento, o Palmeiras me entregou o que eu precisava sentimentalmente falando. Então, eu não sou um cara ingrato. Nunca vou ser. Então, quando eu falo que o Palmeiras tem um lugar especial no meu coração, se o palmeirense gosta ou não gosta, se o São Paulino gosta ou não gosta, eu respeito. Mas eu sou assim. Eu demonstro a gratidão que eu tenho, porque o Palmeiras me recebeu num momento muito foda. Sabe? Então, assim, eu sou muito grato com o que o Palmeiras fez por mim. Então, eu falo de boca cheia que o Palmeiras fez eu terminar minha carreira profissional, vocês vão entender por quê, de uma forma digna. Porque a minha temporada com o Palmeiras 2008 foi ótima. De 2008 pra frente, 9 e 10, o Denilson não existiu, pô, profissionalmente falando. Ladeira abaixo, irmão. Em Tumbiara, Grécia, ladeira abaixo, pô. Entendeu? Então, em 2008, eu ainda me sentia profissional. Agora, o São Paulo me recebe. O São Paulo me recebe. Vamos imaginar o cenário. Ô, Denilson, João Paulo Jesus Lopes. Claro, pô, que é tua casa. Se vem a oportunidade de jogar, pô, tu acha que eu ia falar não, porra? Lógico, pô. Bora jogar, pô. Time do meu coração, minha infância, pô. Bora jogar. Sabe assim? Tanto é que eu não fico no Palmeiras. Eu treino no Palmeiras e vou pro Dallas. E vou pros Estados Unidos. E aí, quando eu volto dos Estados Unidos, aí eu volto direto pra treinar no Palmeiras. Eu nem bato no São Paulo. Eu vou lá no Palmeiras, fico treinando no Palmeiras. E tá o Vanderlei lá. Que já era o Vanderlei, eu tô treinando no Palmeiras, falo pro Palmeiras, eu quero treinar em horários alternativos pra não criar nenhum problema. Que era o Caio Júnior ainda. Finado Caio Júnior. Eu não quero causar nenhum tipo de constrangimento, então eu quero treinar em horários alternativos. Pra não ter essa especulação de que eu vou jogar no Palmeiras. Denilson, a casa é sua. Tu vai treinar na hora que você quiser. Pode treinar com a gente, na hora que você quiser. Só que eu não conto com você, Caio Júnior me falou. Só que eu não conto com você. Falei, Caio Júnior, por isso, puta de uma comunicação transparente. E aí o Caio Júnior, por algum motivo, ele saiu. Vem Vanderlei, eu tô lá treinando. O Vanderlei me chama e fala, e aí, quer jogar? Você tá afim de jogar bola? Você quer jogar? Você se sente ainda... Falei sim. Falei, então eu vou te contratar.
porque eu já te conheço, eu preciso de um cara experiente dentro do vestiário, tal. Assim foi minha contratação com o Palmeiras. Eu ganhava muito pouco financeiramente no Palmeiras.